Você tem vivido no deserto? Hoje eu quero te mostrar, através desse vídeo, que deserto não é lugar de medo, mas lugar de transformação. E eu não posso começar esse vídeo sem antes agradecer a você que tem acompanhado cada vídeo aqui no canal, deixado a sua curtida para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Obrigada por cada comentário, por cada compartilhar. Juntos, nós vamos edificar vidas e alcançar mais vidas para Deus. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você fique por aqui. Sempre eu vou trazer uma palavra para estar edificando a sua vida e fortalecendo a sua caminhada com Deus. Sabe, no deserto nós passamos por lutas, por dores, mas deserto não é lugar de morte, mas é lugar de transformação para algo grande que está por vir. Deserto também é lugar de treinamento e nós nem sequer imaginamos o que Deus pode estar fazendo ali atrás, nos bastidores, durante todo esse deserto. O deserto também não é lugar de pecadores, mas é um lugar para nós cristãos, para mim e para você, que estamos sendo tratados por Deus. E eu te digo, não tem nada do que nós possamos renunciar por Deus que se compare ao que Ele fará depois de um deserto na nossa vida. Sabe, a vida com Deus é uma vida de processos. E Deus, Ele não confia os seus tesouros a qualquer um. Muitas pessoas querem se parecer com fulano de tal, que é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas será que eles querem pagar o preço que esses homens de Deus têm pago? De estar na presença de Deus dia e noite, conhecendo mais de quem é Deus, de quem realmente Ele é, caminhando com Ele todos os dias. Gente, Moisés passou 40 anos sendo tratado por Deus no deserto. E o que dizer de Jesus, que mesmo depois de 30 anos de preparação para o seu ministério e antes de tudo começar, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás? Por que nós, que somos cristãos e dizemos seguir a Cristo, não teremos que passar por esse processo, ou não queremos passar por esse processo? Nós precisamos enxergar o deserto com outros olhos, com os olhos de preparação no deserto. Nós somos tirados da nossa zona de conforto, não é mesmo? Muitas vezes nos sentimos sozinhos, que Deus nos abandonou. Mas existem algumas lições muito ricas que eu trago aqui para você, que você pode trazer do deserto junto com você. Uma grande lição que eu aprendo com o deserto é a dependência de Deus. Nós vemos que Deus sabe tudo que nós estamos passando e vivendo. E não é porque Ele é masoquista e quer deixar a gente sofrendo no deserto. Não, ao contrário. Deus enxerga muito além do que eu e você enxergamos. E porque Ele nos ama tanto, Ele quer nos conduzir a um lugar mais alto. E para isso, Ele quer que nós dependamos dEle em todos os momentos e não seguremos em nada a nossa voz, porque Ele sabe que o melhor lugar, o lugar mais seguro para nós estarmos, é nesse lugar de dependência dEle. Nós não nos seguramos em pessoas, em coisas, em ministérios, em sonhos, em dinheiro, não. Nós sabemos que estamos seguros, porque Ele está conosco no barco. Nós não estamos sozinhos no deserto. Ao contrário. Sabe aquela historinha das pegadas na areia?
que duas pessoas estão caminhando e no momento de dificuldade a pessoa só passa a ver uma pegada na areia e aí ela pergunta: Deus, onde é que você estava no momento que eu mais precisava? E ele disse: filho, eu estava te carregando no colo. E é por aí que eu enxergo o deserto. No momento mais difícil, onde ele está nos podando, nos transformando de dentro para fora, é quando ele nos carrega no colo. Olha que lindo o que Deus nos diz em Deuteronômio 1, dos versículos 29 a 31. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram, até chegarem a esse lugar. Muitas vezes nós temos o grande engano de achar que Deus está nos punindo durante o deserto. Mas isso é total engano. E lá na frente nós passamos a ver que tudo não passava de um cuidado, de um zelo que Deus estava tendo com a nossa vida. Não sei se você já percebeu, mas os maiores milagres da nossa vida acontecem nos piores dias. Os desertos, eles são difíceis quando a gente passa por eles, mas eles são marcantes depois que a gente vence. Sabe, tem muitos desertos que Deus nos permite que a gente entre para Ele nos despertar de algo, nos fazer acordar, enxergar para algo que antes a gente não estava enxergando. Isso aconteceu comigo. Eu precisei passar por um relacionamento tóxico para eu enxergar que a vida não era um conto de fadas como eu imaginava, que o amor verdadeiro era o amor que eu tinha, que o meu marido tinha por mim e que eu tinha pelo meu marido. E não o que eu sonhava que fosse. Às vezes nós ficamos tão cegos e é preciso que Deus dê um puxão assim, sabe? Para poder a gente enxergar. E é claro que dói. É claro que nós passamos por dor. Eu sofri muito quando eu enxerguei, quando os meus olhos foram abertos. Mas não tem como voltar atrás. Muitas vezes não tem como voltar atrás. E eu sempre procuro abrir meu coração nos meus vídeos, porque eu quero poder ser luz na vida de tantas mulheres que muitas vezes estão cegas, desejando e sonhando com algo que não existe. Gente, amor é uma decisão. Assim como o perdão é uma decisão. Nós vamos ter problemas em todos os lugares e em todos os relacionamentos que nós formos. Como a gente sabe, os problemas só mudam de endereço, não é verdade? Mas nós somos humanos. A diferença de nós cristãos, pelo menos é para ter a diferença, é que nós buscamos mudar dia após dia e sermos hoje melhor do que nós fomos ontem. E pela graça de Deus, com a ajuda diária do Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo e mostrando o caminho que nós temos que seguir, a melhor forma de conduzir a nossa vida, que Deus tem planejado para nós. Mas nossos olhos só são abertos muitas vezes quando recebemos aquele puxão que nos conduz ao deserto. E é onde Ele vai nos forjar e nos fazer melhores. Nós perdemos tanto tempo no meio do deserto, reclamando e murmurando, pedindo: Deus, me ajuda, eu não aguento mais, me tira desse deserto, me tira desse deserto. E nós, enquanto era para a gente estar agradecendo
que Deus olhou para nós, viu a situação em volta que às vezes nós não vemos, nos arrancou do meio da multidão para trabalhar em nós, para nos levar a um nível maior de intimidade com Ele, de preparação para o que Ele quer que nós façamos, o nosso ministério. Ou será que você quer passar a vida inteira naquela comodidade da sua vidinha, do mesmo jeito, tudo ali? Nós precisamos ser testados. Nós só seremos aprovados se nós formos testados por Deus. Aproveite esse momento para abrir os seus olhos e tentar enxergar o que Deus está querendo fazer em você e através de você no deserto. Se aproxime mais de Deus, se jogue na leitura da palavra. Faça jejum, ore mais, busque mais de Deus, está realmente com Ele. Não com rezas e vãs repetições, não. Se achegue a seu Pai, se coloque no colo, busque mais dele, mas não passe esse tempo de qualquer jeito. Não faça como aquele povo que ficou rodando por várias vezes no deserto só reclamando, e poucos entraram na terra prometida. Certamente no deserto nós seremos quebrados e reconstruídos novamente. Mas nós somos como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Mas também no deserto nós aprendemos a ter um coração grato. Quando nós enxergamos um Deus tão grande que se preocupa de forma única com cada um de nós, sempre nos provendo com escapes e provisões nos momentos que mais precisamos. Você lembra quando o povo caminhava pelo deserto e em nenhum momento Deus os desamparava? Olha só, em Êxodo 13, leia comigo Êxodo 13, versículos 21. Vamos ler do 21 ao 22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, para iluminá-los, e assim poderem caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que Deus lindo, gente. Deus te ama muito e Ele quer um relacionamento com você. Ele prometeu estar com você em toda e qualquer situação. Você só precisa enxergá-lo e se aproximar dele, buscá-lo de todo o seu coração, e ele se deixará encontrar. Não é viver de religião, de simplesmente ir à igreja aos domingos. É realmente conhecê-lo. E sabe, quando nós nos achegamos a Deus no deserto, Ele nos revela o pior de quem somos. Ele nos mostra quem realmente somos. Mas nós também passamos a enxergar o melhor de quem Deus é. O quanto vale a pena estarmos diante dele, na presença dele. O meu desejo com essa mensagem hoje é que você não tenha o deserto como algo ruim, mas que você usufrua ao máximo do que Deus quer fazer em você nesse tempo, caminhando em obediência e amor, escutando a voz dele. Tente trazer à lembrança, à memória, tantos homens de Deus que passaram por desertos, que foram forjados. José ali na prisão. Nossa, tantos homens, mas que foram obedientes até o fim, mesmo sem entender aquele momento, louvavam e adoravam o nome de Deus, engrandeciam, porque eles tinham a certeza que Deus estava fazendo algo
que estava trabalhando de alguma forma por eles e através deles. E é essa fé que nós precisamos carregar até o fim. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que está no seu coração, que precisa ouvir essa palavra. E continue ajudando o canal a crescer, deixando sua curtida, comentando o que você achou do vídeo. E dá uma passada nos outros vídeos aqui no canal me contando o que achou. Tem vários vídeos que eu tenho certeza que irá edificar a sua vida. Tem uma série linda sobre o Espírito Santo, intimidade com Deus. Busque ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Se encha dele. Deus te abençoe.